Muito bem, caro aluno do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e nesse momento nós teremos a aula EAD da Extensão Universitária de Vulnerabilidades Juvenis. Hoje, nessa aula, nós vamos falar especificamente sobre a adolescência e a juventude, né? As perspectivas do quê? Da contemporaneidade, do nosso tempo. E por que eu preciso falar sobre isso com vocês? Porque é esse o público-alvo no qual você, que faz essa extensão, vai atender. É justamente esse público no qual você, que faz essa extensão, vai reeducar e preparar para a ressocialização, vai preparar para a liberdade, né? Claro que, quando nós falamos de liberdade, esse é um contexto muito amplo, né? E que, diante da psicologia, diante da pedagogia, diante da filosofia, nós já temos vários contextos, não é? Vários significados. Mas você que também já fez essa aula presencial, né, já tem minimamente os contextos de onde eu quero chegar com isso. Percebam que, quando nós falamos de juventude, quando nós falamos de adolescência, nós falamos de um período específico do ser humano, né? E que é justamente o quê? Um período de transição da infância, é um período de passagem da infância para a fase adulta, né? Só que nós precisamos, você que me acompanha nesse momento, precisamos tomar cuidado, né? Cuidado com o senso comum, de dizer, ele entrou na puberdade, ele já é adolescente, ele já é jovem, ele tá colocando intrigas, ele tá fazendo intrigas, né? Ele já é um adolescente, ele já é um jovem. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque cada ser humano também tem o seu tempo. E cada ser humano é um. Cada adolescente, cada jovem precisa ser tratado de uma forma diferente. E eu explico isso dentro dos contextos da nossa aula, do contexto da nossa extensão universitária, né? Eu tenho uma família, né? E dentro dessa família eu tenho 2 filhos. Um filho envereda pelo caminho ali da dificuldade criminológica, né? Da criminalidade, e o outro não. O outro faz uma faculdade, termina a faculdade, trabalha, né? Bom, mas aí você se pergunta, Ronald, esses 2 tiveram as mesmas possibilidades. Esses 2 tiveram as mesmas bases educacionais, né? Por que fizeram caminhos diferentes? Perceba que são jovens, né, têm a mesma idade ali, mas nós precisamos entender diferente, porque são pessoas, né? E nós não podemos colocar todos juntos no mesmo balaio, porque tem talvez ali a mesma idade. Tomem cuidado com isso. Quando nós falamos de juventude, quando nós falamos de adolescência, nós precisamos justamente contemplar e entender algumas questões que são para nós sérias, né? Como é um período justo de transição, eu preciso levantar algumas questões. Por um exemplo, a questão social, né? A questão social. Depois, nós precisamos trazer a questão cultural. Depois, vamos trazer também a questão antropológica. E aí, claramente, nós vamos entrar, né, na questão psicológica, emocional. E aí, essa fase, como ela é uma fase de transição, ela vai nos remeter a uma questão essencial do ser humano, que, claro, começa lá na infância, mas ela se acentua na adolescência, na juventude, e permeia claramente no momento adulto, não é? E isso vai desembocar até o final da vida, né? A questão do autoconhecimento. A pergunta-chave:
quem sou eu? E esse quem sou eu é uma pergunta interessante, porque ela desemboca em outros fatores. Por um exemplo, quem sou eu para mim? Né? Quem sou eu para mim mesmo? Quem sou eu para os outros? E dentro desse contexto dos outros está para aqueles que eu conheço. E aí eu trago os meus familiares, os meus amigos próximos, né? E para aqueles que eu não conheço, mas que a minha imagem ela é veiculada. Que imagem eu tenho? Porque filosoficamente nós vamos trazer duas fases específicas, né, que desembocam na libertação do sujeito. Primeiro, quando ele nasce, ele está na infância, nós vamos chamar de processo dogmático, né? Fase dogmática. Quando essa criança ela nasce, ela recebe várias coisas, né? Nós temos aqui o contexto familiar, né? A realidade habitacional. E quando eu digo a realidade habitacional, eu digo o local onde ela vive, qual é o seu contexto, né? Onde é que essa criança nasce? Onde é que essa criança ela pisa, né? Para ser assim mais concreto, onde é que essa criança ela pisa? Qual é o horizonte dessa criança? E tudo isso, né? Os seus primeiros momentos na escola, os seus primeiros contatos com as pessoas externas que não são mais seu pai ou sua mãe, né? Mas são os parentes próximos, amigos da família. Quem são essas pessoas, né? E essa criança, na primeira infância, na segunda infância, ela vai o quê? Ela vai absorvendo, né? Ela vai absorvendo tudo o que ela aprende do seu pai, da sua mãe, do seu contexto. E aí ela chega na fase da adolescência e ela começa a entrar num processo de negatividade. Esse processo de negatividade é justamente o processo do quê? Do questionamento. Da dúvida. Da dúvida, né? E ela começa a questionar tudo aquilo que ela aprendeu. Tudo aquilo que ela assimilou como primeira pessoa ali, né? Tudo aquilo que ela conseguiu absorver, né? Entendam que isso é fundamental para que ela faça o quê? Para que ela tenha condições de realizar um equilíbrio para a libertação, para a sua liberdade. Agora, quando ela não consegue dar esse passo, né, do dogmatismo para a negatividade e depois da negatividade para a libertação, nós temos aí diversos problemas. Né? E aí entram justamente o quê? A questão da vulnerabilidade. Se o processo dogmático, caro aluno, cara aluna, já é um processo vulnerável, se o básico familiar, e nós vamos perceber, nós vamos ver daqui a pouquinho, que a família ela é um fator assim dominante no processo de entendimento de si, né? No processo de entendimento de quem sou eu e na resposta que eu vou dar à minha realidade de libertadora mais para frente, né? Ou seja, que é o meu passo adulto. O adulto que eu serei, as respostas adultas que eu darei, elas vão dizer necessariamente daquilo que eu absorvi inicialmente. Ou seja, a minha construção de horizonte de mundo. O meu horizonte de construção de realidade, do ser pessoa, né? Então, quando eu não consigo dar esse salto qualitativo, né, depois do dogmático para a negatividade, da negatividade para o processo de liberdade, eu, inclusive, perco
sentidos. Sentido de vida, sentido de horizontes, eu não ganho mais perspectivas de futuro, e você vai ver que muitos dos jovens que nós acompanhamos nas medidas socioeducativas não têm perspectivas de quê? De futuro. Não têm perspectivas de amanhã. Por isso, a necessidade pulsante de viver o hoje. A necessidade pulsante de só se ter o hoje, porque não se sabe se está vivo amanhã. Quando você vê um caso assim, quando você vê histórias, quando você vê casos que eles mesmos contam, né, das suas realidades, quando você pergunta, por exemplo, qual é a sua perspectiva de futuro? O que você pensa em fazer depois que sai de uma fundação casa? O que você pensa depois de fazer assim... Quando você sai do processo das medidas, do cumprimento de medidas, ou o que você pensa, o que você pensou em fazer do crime? Por que você entrou? Por que você cometeu um ato infracional? Ele sempre vai dar respostas não longínquas. Ele sempre vai dar respostas cotidianas no sentido assim, hoje. Porque eu precisei fazer isso hoje, sem consequências de. Porque ele não entrou oficialmente e de forma qualitativa no processo negativo de construção do sujeito, porque também não teve condições disso e não abrangeu com consonância afirmativa o processo dogmático. Foi um processo deficitário, já inicialmente na sua primeira e segunda infância, então ele não conseguiu qualitativamente dar o seu processo de negatividade. Isso é muito sério, porque se é um processo, né, se o processo da adolescência é justamente, né, a centralização, o entendimento de si, isso é importante, o entendimento de si, para que eu possa responder, né, com eficácia o meu ser jovem e o meu ser adulto, eu preciso justamente conseguir de forma eficaz, enquanto criança, realizar justamente isso aqui que nós estamos conversando, né? Gente, quando nós falamos, né, de jogar para dentro de nós mesmos, quando nós falamos que o processo da adolescência, ele a junção, né, a união do meu psicológico, do meu emocional, do meu antropológico, do meu cultural, do meu social, eu preciso ter isso claro, né? Se eu não tenho isso claro como pessoa, o meu processo transitório ele vai ser deficitário. Desculpem voltar isso de novo, mas isso precisa ser para nós fundamental. Nós precisamos ter clareza nesse entendimento. Se esse processo que nós fazemos na adolescência, ele não for um processo eficiente de questionar e, consequentemente, também responder na busca de um equilíbrio, eu me torno um sujeito adulto vulnerável, né? Antes da gente ir para o nosso fórum, vale a pena a gente discutir justamente por quê. Nós vamos entender a adolescência, novamente eu volto para o senso comum, né? A adolescência é o lugar das brigas, é o lugar dos confrontos, né? E aí nós entramos num palavreado chulo, né, de dizer assim, é um processo de aborrecência, é um aborrecente. Nós não temos paciência. Nós não temos paciência com aquele que quer e está no momento de se compreender, de se entender, né, de se fazer entender. Quem se questiona sempre vive em crise. E tenha certeza, caro aluno, cara aluna, e claro, porque você também já passou por isso, não é? Você sabe que a pessoa se torna aborrecente, mas ela talvez, inclusive, não se suporta. Para ela é difícil, para esse adolescente, sobretudo aquele que é vulnerável já, é difícil ele se suportar, no sentido amplo da palavra, no sentido de se dar suporte, e no sentido de suportar enquanto chatice mesmo, enquanto chatice, né? Porque às vezes o adolescente também não se suporta. E aí, nesse não se suportar, nesse não conseguir se suportar, é que ele, inclusive, pode cair nos atos infracionais. Lembrem-se, por quê? Porque ele não foi bem construído, né? Ele não conseguiu assimilar como deveria assimilar os seus processos, né? E aí, antes da gente ir para o nosso fórum, nós precisamos entender
que o ambiente social, a juventude hoje, ela é construída a partir da sua realidade social. Né? E quando eu falo disso, não posso não falar, por um exemplo, do capitalismo. Uma vez, trabalhando ainda em Curitiba, conversando com um jovem interno da Fundação Casa, perguntei para ele assim: fulano, por que você cometeu o seu ato infracional? O que passou na sua cabeça? Por exemplo, você acordou de manhã e diz assim: eu vou fazer isso. O que te levou? Quais foram as motivações? Aí ele me deu uma risadinha e falou assim: Ronald, eu tinha uma namorada, né? E assim, eu precisava dar alguma coisa para ela porque era o aniversário dela. E se eu não fizesse isso, certamente outro faria. Então, na hora que eu desci da minha casa, cheguei no centro, na Praça Rui Barbosa, que é uma praça central de Curitiba, eu vi uma bolsa. E aí eu achei a cara dela e foi essa a oportunidade que eu tive de conseguir continuar com o meu relacionamento. Percebam que essa é uma fala, né, que nos leva assim, a várias reflexões. A questão do consumismo, do ter e não do ser, não é? A questão assim da oportunidade, da falta de oportunidade, né? Aí você fala também da questão dos valores, tudo bem, mas lembrem-se que eu falei enfaticamente do processo de construção. O que é que esse jovem, na sua realidade, assimilou enquanto criança? O que é que nós vemos, por exemplo, nas televisões? O que é que nós vemos nas redes sociais? O que é que nós vemos incessantemente nos sites que nós entramos? O consumir. O consumir é importantíssimo para que eu seja na sociedade no qual nós vivemos hoje. Para a gente poder dar continuidade, nós vamos no nosso fórum agora e nós vamos debater um pouco sobre essa questão. Justamente do processo dogmático, do processo de negatividade para um processo de libertação. Como é isso dentro da realidade juvenil e, sobretudo, da realidade juvenil vulnerável? Vamos conversar sobre isso e nós voltamos na próxima aula. Muito obrigado.